Olá, bom, nós vamos falar aqui nesse vídeo, nessa videoaula, sobre a formatação do trabalho de vocês. Lembrando que eu sempre envio um arquivo para vocês já formatado. Eu já deixo ele dentro das normas para vocês somente clicarem, colocarem o cursor em cima da letra e começarem a redigir os textos de vocês. Eu deixo ele pronto. Para quê? Para facilitar a vida, para evitar erros, né? Porém, mesmo assim, acabo recebendo totalmente mudado. Vocês mudaram tudo e eu solicito para vocês sempre, não façam isso, não mudem, porque isso vai ajudar muito a vocês a se preocuparem muito mais com o conteúdo, tá bem? Então, hoje nós vamos falar sobre formatação e a montagem do trabalho completo de vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para ficar mais fácil. Opa. Então, aqui é a aula de vocês, tá? Então, lá, primeira parte, o trabalho de vocês ele é composto de parte externa, que é a capa, e a parte interna, tá? Que é todo o conteúdo e todo o restante que vai dentro do TCC de vocês. Então, reparem aqui que eu deixei um exemplo, né, da primeira folha, da forma como eu coloco, como eu deixo já o trabalho para vocês montadinho. Então, o que eu quero? Que vocês cliquem o cursor aqui e escrevam o nome de vocês. Então, já vai sair maiúsculo, com o tamanho da letra certa, tá? O título do trabalho, reparem que se o título do trabalho não tiver 2 pontos, isso aqui vocês deletem. Se tiver 2 pontos e continuidade, reparem que está em letra minúscula, tá? Por que vocês me enviam com letra maiúscula? Da onde foi tirado isso? Né? Então, a gente já falou sobre isso em sala de aula, tá? Então, aqui no final, não é a cidade que vocês moram, é a cidade do nosso campus, tá certo? Então, do jeitinho que está aqui, bonitinho, não se mexe, né? Então, essa parte, ela vai ter letra Arial 14, negrito e tudo maiúsculo, exceto essa situação que eu acabei de explicar, tá bem? E a capa, ela é obrigatória e nela não vai o número da página, ok? Bom, agora a gente vai falar da parte interna. Então, a segunda folha do trabalho de vocês, que eu também já envio pronto, se chama folha de rosto, tá? Ela vai conter dados essenciais para a identificação de vocês, tá bem? Então, vai ter lá o nome de vocês, repete-se o título do trabalho, e aqui eu coloquei uma caixa de texto. E essa caixa, reparem, ela está justificada, letra Arial. Chega para mim em letra Times. Eu não entendo o que acontece. Então já está pronto. Obtenção do título de graduado em nutrição ou graduado em enfermagem. Apresentado, aqui não se muda. Orientador, orientadora, professor, doutor, professora doutora Laura, professora doutora mestre, professora mestre tem várias, né? Professora Denise, professora Rosina, que são as coordenadoras de vocês, tá bem? Bom, e aqui não muda nada também, tá certo? Então, acabamos de fazer a folha de rosto, que a professora já deixou praticamente pronta. Como que eu faço, professora, depois da terceira folha, né? Eu só vou concluir essa terceira folha lá no final de quando eu terminar todo o meu trabalho. É a última coisa que vocês vão fazer, né? Por quê? Porque é onde vocês vão colocar a ficha catalográfica. Como que a gente faz essa ficha catalográfica? Então, vocês vão entrar no site da Unip, clicar em serviços, e aí vocês vão clicar em base de dados online, ficha catalográfica. Vai aparecer para vocês um cadastro em Word. Vocês vão preencher esse cadastro e vão enviar. Automaticamente volta para vocês a ficha prontinha. O que vocês vão fazer? Copiar e colar no trabalho de vocês. É só isso, tá? E essa folha de rosto, ela é aqui, ó, ela vai aparecer desse jeito, né? Então, essa folha, ela é inserida, tá? Na parte de trás da folha de rosto, tá
certo? Na parte de trás da folha de rosto. É que quando vocês me mandam tudo em PDF para correção online, e aí, obviamente, que não tem como se colocar na parte de trás, tá? Então, na hora de imprimir o trabalho, para não haver erro, tem trabalhos que precisam ser impressos, né? Deixa essa ficha num outro arquivo, para não haver dor de cabeça. E aí vocês imprimem a folha de rosto, depois vocês vão lá e colocam atrás da folha de rosto a impressão da ficha, tá? E aí não tem grilo. Próxima folha também é obrigatória, a folha de aprovação. É aqui que nós vamos, se o trabalho for aprovado com uma nota melhor, ele vai para a biblioteca, né? Então aqui vai conter o nome da banca de vocês, como geralmente a gente faz em duas, coloque o orientador e as bancas, né? Quem foi na banca de vocês, tá bem? E aí a data que será a banca de vocês lá no final do curso. Então, continuem completando aqui direitinho, como eu já falei anteriormente, tá? Então, deixa tudo isso pronto, fica muito mais fácil, né? A dedicatória, ela é opcional. E aí, eu já cansei de falar para vocês, não é para escrever aqui dedico a, não. Dedicatória, ela já está subscrita, já subentende que ela tem essa palavra dedico. Não preciso escrever lá no título dedicatória, não preciso, deixa tudo em branco, tá? E no final da folha, vocês vão colocar em itálico a quem vocês quiserem. Então, é a, não é dedico a, é a ou ao. Então, a minha família, ou ao meu amor, ao meu filho, às minhas filhas, tá? Então, é uma coisa curta. Dedicação não é agradecimento, tá bem? Então, aí, a gente vai para a próxima folha. E ela, sim, é agradecimento. E no agradecimento, aí, vocês podem e devem agradecer a todas as pessoas que foram fundamentais para que vocês fizessem o trabalho. Existe um hábito de colocar o agradecimento primeiro à família. Para ser correto, para ser profissional, para ser ético, o ideal é que vocês comecem o agradecimento de forma profissional. E, por último, pessoal, tá certo? Então, lembrem-se disso. Epígrafe também é opcional, vocês fazem se vocês quiserem. Então, essa próxima folha, né? Então, eu tenho a dedicatória, o agradecimento e a epígrafe. O agradecimento, ele está intitulado agradecimento. A epígrafe não tem título, certo? Então, vocês vão colocar lá no final da folha também, olha, aspas, né? Copiaram a fala de alguém. Então, vocês colocam, se quiserem, tá bem? Algo que tem muito a ver com vocês. E aí, cita o autor daquela palavra e lembre-se, né? Entre aspas. Ok? Bom, e a próxima é o resumo. Reparando que tudo isso, todas essas folhas não estão e não devem ser numeradas, tá? Mas elas, a partir da folha de rosto, da segunda folha, ela começa a ser contada já como página, tá bem? Porém, não vai aparecer nelas o número da página. Então, o resumo, a gente vai ter o resumo em português primeiro e depois o resumo em inglês, que é idêntico a este. O que é muito importante, que também vem muito erro. Eu coloco palavra-chave, são de 3 a 5 palavras, né? E eu coloco ponto final. Por que vocês me mandam com ponto e vírgula? Não entendo isso, tá? Reparem, a primeira letra, maiúscula, tá certo? Então, é assim que tem que ser, do jeito que eu peço, do jeito que tá o exemplar, bonitinho. O espaço entre essas linhas, eles têm que estar em 1,15 centímetros, tá? E todo resumo, ele tem que ter começo, meio e fim. Então, vocês vão ter uma frase introdutória, um objetivo principal do trabalho, depois vocês vão falar qual foi a metodologia utilizada, depois vocês vão falar alguma parte do referencial que dá a ideia do trabalho de vocês. Se for somente levantamento bibliográfico, conclusão. Se for trabalho de campo, coloquem um dado importante, um resultado importante, discutam esse resultado que vocês colocarem aqui e, por fim, concluam. Tá certo? Então, lembra, tem que ter começo, meio e fim. Tá?
Então, o inglês é a mesma coisa, né? Terminei o meu resumo, aí eu vou traduzir para o inglês, que é idêntico. Bom, sumário. Tem uma forma da gente fazer esse sumário de forma automática que vai ser muito fácil para a gente. Como que eu vou fazer isso? A partir da introdução, eu já posso começar, eu entro em referências e eu incluo, tá, como nível 1, o título. E aí depois eu só peço para o próprio Word fazer o sumário para mim e ele vai fazer automático, ok? Então, lembre-se que agora eles são todos alinhados do lado esquerdo, não tem mais aqueles espaços, né? Então, introdução maiúsculo negrito, quando eu tenho 2.1 é negrito minúsculo, quando eu tenho, seria 2.11, ou aqui ó, 3.11, sem negrito, tudo minúsculo, tá? Então, isso tudo tem que ser considerado. Referências, ela está centralizada, então ela não tem um número aqui na frente dela, tá bem? Então, olha lá, referências, tá? Eu venho aqui em referências, clico nesse título, tá? E aí ele vai estar lá, eu coloco nível 1, certo? E aí depois eu peço para ele fazer um sumário, ele vai fazer automático sozinho para mim esse sumário. Fica muito mais fácil. A introdução, tá? A próxima, então agora a partir dela começa a aparecer o número da página, tá bem? Professora, como que eu faço para que as outras não apareçam? Eu não consigo. Bom, tem alguma explicação aí na frente de quebra, tá? Então, até anterior eu peço para o Word fazer uma quebra para mim, ou tem uma outra forma mais simplificada que acaba dando jeito para muita gente, eu crio uma caixa de texto, deixo ela transparente e coloco ela em cima dos números que vêm anteriores à introdução. Também dá certo, tá? Bom, então, a introdução, ela vai estar lá o título, né? Então, aqui, ó, número 1, não tem ponto, não tem nada, introdução. Então, ela vai estar negrita, maiúscula, certo? Então, fala que Arial ou Times, mas geralmente a gente está seguindo a Arial, mas se for Times, vai ter que ser Times de cabo a rabo, tá? Eu não posso misturar as letras. Então, aqui, todo texto, ele precisa ter um parágrafo. E esse parágrafo tem que ter um tab. Aperta lá, um tab. E aí vai dar certinho, vai dar 1,25 aqui de espaço, tá bem? E as margens é a normal, tá? 3, 3 e 2. É só colocar margem normal, que também vai dar tudo certo. Porém, lembre-se, tudo isso já deixei pronto para vocês. Não precisa se preocupar com isso, tá? A apresentação do trabalho, né? Então, formatação dele, papel em branco, formato A4, tá? Fonte Arial ou Times, tamanho 12, só vai ter exceções. Tamanho de letra 10 para legendas, para recuo, tá bem? Então, existem essas exceções, tá? Então, margem, já falamos sobre isso. O texto sempre justificado, tá? Então, bonitinho aqui. Se tiver o recuo, já eu deixei explicado na aula gravada de citações. Mas aí eu tenho que pegar o cursor, pegar a régua e jogar aqui no número 4 e deixar justificado que vai ficar perfeito. Bem? Paginação, né? Lembra que eu falei para vocês que explicaria aqui a quebra, então lá, clique no documento que você deseja, clique em Layout, quebra de página, e aí então ele não vai mostrar anterior à introdução, ele não mostra as páginas. E já expliquei, se confundir, abre caixa de texto, deixa transparente e coloca em cima da letra, que também vai dar jeito, tá bem? Como que eu faço para colocar o número de páginas, professora? Vocês vão entrar lá no Word, né? Pedir página, paginar o trabalho, e aí vocês vão colocar lá, número de páginas, certo? E aí começa do 1, começa do 2, pede para começar, e aí ele vai paginar, certo? Então, qualquer problema, use a caixa de texto, tá? Eu também deixei pronto isso para vocês com caixa de texto.
Bom, tabela, vem uma bagunça, vem com cor, né? Qual é a diferença de tabela e quadro? Tabela, ela tem números, ela mostra números. O quadro, ele vai mostrar, por exemplo, o levantamento bibliográfico, ele vai mostrar escritas textuais, tá? O quadro, ele é fechado de todos os lados, né? Os 4 cantos. A tabela não, ela vai ter uma linha inicial e final. E uma linha aqui, tá? Para separar o que eu estou colocando nas colunas do que eu estou mostrando. É só isso, olha, não tem mais nada, é super simples. Então não inventem, não inventem, façam do jeito que as normas pedem, tá bem? Que letra que eu coloco aqui? Aqui, 10, certo? Bom, tá tudo aqui bonitinho para vocês. Quando eu tenho uma ilustração, uma figura, então, eu coloco lá, figura 1, 2 pontos ou ponto, a legenda, letra 10. E embaixo eu coloco a fonte de onde eu tirei. Professor, eu tirei a fotografia, ela é minha. Então, beleza, fonte, próprio autor, tá? Letra 10. Então é isso, tá bem, galera? Não tem dificuldade, né? Mas a gente precisa ter muita atenção para fazer. Então, eu já deixei para vocês cronograma, já deixei para vocês tudo isso formatado. Então, agora é mãos à obra, ok? Muito obrigada.